Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Deixa eu permitir aqui. Então, a gente falou na outra aula, a gente falou sobre partes da nota, né? Então, a gente falou sobre os colchetes que estava aqui, e eu dei esse exercício aqui para vocês. Aí teve um pessoal que já foi me mandando, me enviando para eu corrigir, aí alguns eu já consegui estar corrigindo e dando a resposta, e aqueles que ainda precisarem estar enviando, é só estar enviando para a gente olhar. Esse exercício não é uma única maneira correta de se fazer, principalmente nessas partes aqui de baixo. Deixa eu achar aqui. Principalmente nesses últimos aqui, então cada um pode fazer um pouco diferente do outro. Então não tem um único modo correto, tá certo? Aí o que a gente pode fazer? Vou deixar ainda mais um tempinho e daqui umas 2 semanas, talvez, eu coloco uma resposta aí para vocês estarem também visualizando se tá igualzinho a de vocês ou se na hora que eu corrigi, eu aceitei deste outro jeito, porque também é possível, tá? Tem escrita que também é possível ser diferente na união aqui das notas, tá certo? Então, vamos dar sequência. Falando sobre a haste. Acho que a gente já começou a falar sobre isso, né? Na aula passada, acho que a gente mencionou um pouco. Então, hoje a gente vai falar e fazer exercícios sobre a colocação da haste. Então, a haste, lembrando, a haste é esse tracinho aqui do lado da nota, é o corpinho aqui da nota, certo? Existe uma regra para a maneira como você deve colocar essa haste. Então, a regra é a seguinte, olha lá. A nota que estiver acima da terceira linha do pentagrama, a haste deverá ser para baixo e do lado esquerdo. Então, olha lá, terceira linha do pentagrama, até aqui, certo? Então, a nota que estiver acima da terceira linha, a haste deve ser para baixo e do lado esquerdo, ok? Sempre assim. Quando for nota com colcheia, põe o colchetinho, lado direito. Vamos supor que era aqui, né? Ficaria assim. Ou, se tivesse que ligar, ok? Haste para cima, haste para baixo, quando a nota estiver acima da terceira linha. Quando a nota estiver abaixo da terceira linha do pentagrama, a haste deverá ser para cima e do lado direito. Então, terceira linha do pentagrama, aqui, notinha está para baixo dela, então as hastes vão para cima e do lado direito, certo? E a nota que estiver na terceira linha do pentagrama, tanto faz, pode ser para cima ou para baixo. Então, esse tanto faz é que, como vocês podem ver aqui, ó, ela acompanha as outras, a da sequência. Então, se eu tô numa sequência aqui, que a haste tá para cima, tá para cima, tá para cima, então a gente mantém ela para cima. Se eu tô numa sequência que as hastes estão, na sua maioria, para baixo, então a gente mantém ela para baixo. A da terceira linha, dá para a gente estar escolhendo se é para cima ou para baixo. Certo? Dúvidas aqui? Alguém quer falar? Não? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos ver se vocês entenderam. Então, olha lá. Nomeie e coloque haste. Então, primeiramente, vamos colocar a haste. Depois a gente dá o nome aqui para as nossas notas, certo?
essa primeira notinha que a gente tem aqui, a haste para cima ou para baixo? Para cima. Para cima, que lado? Esquerdo. Esquerdo assim? Direito. 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 É que a minha esquerda é diferente. Então, Professora, direito. Oi. professora, aqui pra gente ela inverte, né? A figura. Por isso que dá a Tá impressão que tá do lado invertido? esquerdo. Não tô falando, a gente que tá visualizando aí o pentagrama, Não, pra aí mim dá a tá normal. impressão que. Não, pra Não, mim não tá normal. inverte não, porque eu tô projetando aqui no meu também. Ah, é? Não, pra Então, mim também não tá invertido, não. Não, Pra mim se também não tá, tivesse não. invertido, Samir, a clave estaria ao contrário também. não, então vamos fazer o seguinte, então vamos pegar uma referência. A haste vai ficar do lado da clave. Então, assim, ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar até melhor para eu escrever também. Para eu desenhar, senão ela vai ficar torta. Melhorou um pouquinho. Né? Fica do Então, lado olha lá, ó. contrário da clave. Isso, então, a notinha tá abaixo da terceira linha, não tá? Certo. Pra Então, cima. a haste é para cima e do lado direito. Do seu direito, que você está vendo. Aham. Entendido? Então, Entendi. a próxima nota, a haste também vai ser o quê? Pra cima, lado direito. Para cima do lado direito. E essa outra nota? Terceira nota. Pra baixo do lado esquerdo. E o legal aqui que dá pra raciocinar é o seguinte: você só dá uma volta de 180 graus, né? Da haste que tá pra cima, ela fica pra baixo do lado esquerdo. Isso. Então, olha aqui, ó. Lado esquerdo. E a Ok. outra? É lado Ah, esquerdo pra acompanha. baixo, né? Porque acompanha, né? Acompanha. Isso. Então, pode ser para Acompanha. cima ou pode ser para baixo. Ela pode acompanhar essa ou pode acompanhar a próxima que vai vir. É verdade, é verdade. Né? Então, fica a critério aí de cada um, de cada escrita. Então, vamos pôr para baixo. E aí, a próxima? Pra cima. Pra cima. Para cima. E a outra? Pra baixo. Para baixo. Professora, Certo? a minha única dúvida é o tamanho dessa haste. Pois é, gente, eu aqui fazendo no. Não, tudo bem, tudo bem. Fica essa coisa É só para bonita. compreensão, é só para compreensão, tudo bem. Mas existe um padrão de tamanho? Então, não existe, não vou te dizer, se você fizer no computador, né, vai sair já tudo no padrãozinho bonitinho. Quando você fizer à mão, Sim. vai sempre você tentar acompanhar mais ou menos um tamanho, não vai deixar ela tão curtinha, que aqui é curto demais. Se você deixar duas linhas, uma, duas, três linhas, tá curtinha demais. Então, você faz uma média aí, um corpinho um pouco maior. Tá? Não tem uma, assim, tem que preencher as 5 linhas. Não tem. Não tem. Tá? É só não deixar tão pequena e nem tão gigante, né? Então, é um tamanho médio para a gente estar colocando a haste, certo? Tá. Vamos na de baixo. Depois eu arrasto para a gente fazer a do lado. E aqui? Aonde? Que eu não tô vendo. Essa aqui de baixo. Ah, de baixo pra cima. Haste para Pra cima, cima. lado direito. E a outra? Pra cima, lado direito. Para cima, lado direito. E a outra? Pra baixo. Pra baixo, lado esquerdo. Para baixo, lado esquerdo. E a próxima? Também. Idem. E essa igual, certo? Vamos fazer a restante aqui. E essa aqui? Pra cima, lado direito. Para cima, lado direito. A outra? Pra Baixo, lado esquerdo. Aqui, Aí pra baixo, porque eu vou acompanhar as duas, né? vamos acompanhar, né? E para baixo. Ah, estaria errado se fizesse assim? Não, tá? Não, porque são semínimas.
são mínimas, né, no caso. Mínimas e semínimas. Mas se fosse, por exemplo, as colcheias, obrigatoriamente, se você quisesse ligar, ainda mais se você quisesse colocar a bandeirola, né, ligada, os colchetes ligados, aí você ia ter que acompanhar a sequência mesmo das outras. E essa aqui? Para baixo, lado esquerdo. E a outra? Pra cima. Para cima Lado direito e para cima direito. Isso aí, o pessoal tá acompanhando aí, legal. Agora vamos nomear. Oi, Eu não entendi direito aqui, eu tinha caído. você não entendeu? Não. O que a gente está fazendo? A conexão dele caiu, ele não Isso, é que acompanhou. eu tinha caído. Ah, tá. A gente está colocando a haste conforme a regra. A haste é esse corpinho aqui da nota, esse tracinho, tá? Então, existe uma regra que é essa daqui, ó. A nota que estiver acima da terceira linha, tá vendo que essas notas todas aqui estão acima da terceira linha? A haste vai ser sempre para baixo, ó. A nota que estiver abaixo da terceira linha, como são essas daqui, a haste vai ser para cima, sempre para cima do lado direito. Então, quando for para baixo, lado esquerdo. Quando for para cima, lado direito. E quando a notinha estiver na terceira linha, como é o caso desta, você escolhe se você quer para cima ou para baixo. Aconselha-se o quê? A acompanhar as outras notas que estão vindo aí na sequência. Então, neste caso aqui, você pode ver, ó, a gente está vindo na sequência com notas com a haste indo para cima. E nessa daqui, com a haste caminhando para baixo. Então, a gente coloca na mesma direção. Entendeu, Santiago? Entendi, valeu. Nada. Ok. Agora, depois que a gente colocou a haste, vamos nomear. Vamos ver como é que tá a leitura aí na clave de sol. Professora, Oi. só fazer uma perguntinha. Se, por exemplo, se a gente usasse as três últimas notas aqui do segundo pentagrama, né, no de baixo, e fosse para unicolcheias, como que a gente uniria? Seria para baixo ou para cima? Fica a critério ou pega a maior quantidade a gente favorece? Isso. A maior quantidade você favorece, é melhor. Porque aí você coloca, como você tem essas duas aqui para cima, só essa aqui tá para baixo, aí neste caso você faria isso. Entendi. Você uniria com a outra. Ah, mas vamos supor que tivesse ainda a outra, essa aqui junto. Como é que a gente faz? Aí você escolhe ou para cima ou para baixo. Tá? Aí fica realmente uma escolha aí de escrita. Tá bom? Obrigado. Nada. Vamos lá? Vamos nomear? Primeira nota. O que nós temos aqui? Sol. Um sol. Sol. E aí, depois? Mi. Mi. Si. Será que é um si? É um ré. É um ré. E Desculpa agora? aí. Imagina! Fala a próxima então, Ana. Agora é si. Agora é o si. Então, sim. Fala assim, eu li antecipado, né? Tô correndo. É leitura antecipada, não tem... Isso, já responderam aí no chat que é um sol agora. E depois a outra? Fá. É um Fá. fá. Depois? Mi. Mi. Vai lá, quero essa leitura fluente. Ré. Ré, si. Si e Fá de novo. Fá. E fá. Legal. Desceu, pentagrama de baixo. Fá, Fá, Lá, Lá. lá,
Dó, Dó, Mi, 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 repetiu o mesmo espaço, Dó de mesmo novo, Dó. Dó Lá Lá e e Fá. 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 e Fá. Legal. Difícil? Não, Foi difícil ler clave de Sol? não. Não, E se eu colocar clave de Tirando o Dó? Ré e o Si, foi fácil. E se eu colocar de Dó, vai ficar difícil? Vai, pra mim vai. Vai, né? Então é legal assim, por exemplo, a clave de Sol, né, que é uma das que a gente mais utiliza, vocês decorarem as notas que ficam na linha e as notas que ficam no espaço. Então, por exemplo, quais são as notas que ficam na linha, começando de baixo para cima? Mi, Então, a sol, primeira Mi, 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 depois Sol, Sol, depois Si, Si, depois Ré Ré e Fá. e e Fá. Fá. Então, o que vocês podem estar fazendo? Tá lá tomando banho, tá lá no carro, tá no ônibus, tá em algum lugar que você tem que estar fisicamente, mas não necessariamente a sua mente. O que você pode estar fazendo? Mi, sol, si, ré, fá. Mi, sol, si, ré, fá. Pensa na sua mão como as linhas do seu pentagrama. 5 linhas, ok? Isso que eu aprendi. Mi, sol, si, ré, fá. São as linhas da clave de sol, né? Mi, sol, si, ré, fá. Mi, sol, si, ré, fá. Legal. E entre os espaços? Quais são as notas, então? Aí, professor, eu tenho uma dica, só lembrar das mulheres, ou melhor, dos homens. Fala e dorme. Fá, lá, dó e mi. Boa, Samir. Dos homens, né? Não das mulheres, não. A mulher fala, né? Eu falo e o homem dorme, é isso, Samir? Pode ser, pode ser. Você acha isso legal, Pode dividir. Samir? Não, não. Ah, dormir é legal, gente. Quando tem tempo é bom. Né? Então vamos lá, ó. Fá, lá, dó, mi. Dó, Mi. Então, também fica aí como um exercício de você mentalmente falar do mi, falar do mi, principalmente se for a clave que você utiliza. Se não for, é a clave de Fá, você faz a mesma coisa com a sua clave, entendeu? E aí você vai decorando para o seu instrumento, que aí a sua leitura fica bem mais fluente, bem mais rapidinha aí, tá bom? Exercício que eu vou dar aí de lição de casa. Dê o nome às notas, que nem a gente fez, se é si, ré, dó, e coloque a haste conforme a regra. Então, olha lá, neste exercício não tem só clave de sol, tem clave de fá, tem clave de dó. Deixa eu ver se tem fá na terceira, tem fá na terceira, fá na quarta e as de dó, em todas as linhas, certo? Então, Certo. e já tem as linhas suplementares também. Então, a regrinha da haste funciona igual para as linhas suplementares. Se as linhas suplementares estão lá para cima, a haste tem que ser para baixo. Se as linhas suplementares estão para baixo, a haste tem que ser para cima. Certo? Dúvidas sobre este exercício? Quer que eu amplie para enxergar melhor? Espera aí. Ah, tá. É que eu não tava vendo que tem duas Isso, tem clave no meio. claves no mesmo pentagrama, né? Isso, então aqui começou com clave de sol, né? Mas aqui no meio mudou. No que mudou minha clave, mudou minha leitura. Ok? Então, ali já é clave de Fá na quarta linha. Já muda a nossa maneira de ler essas notas que estão aí. Eita. É bom, é bom. Tá certo? Pra gente praticar. Ok? Ok. Dúvidas? Não? Tem uma dúvida. Fala. É só nomear as notas ou tem que colocar as hastes? Pra pôr a haste, aqui, ó. Dê o nome às notas e coloque as hastes. Que aí a gente já pratica. Ah, sim, que eu tava cortando aqui no meu celular, desculpa. Imagina. Aí já pratica a colocação da haste, a regrinha.
Que a partir de agora, vocês tendo consciência de como coloca a haste, nos exercícios, todos os exercícios que vocês forem realizando, essas hastes têm que estar do lado certinho. Aí não pode mais fazer isso aqui, por exemplo, vai desenhar uma mínima com a haste para cá. Aí eu já vou começar a reclamar. O que é isso aqui? Né? Se eu quero desenhar uma mínima, ela tem que estar com a haste para cá. Se eu quiser que a haste seja para o outro lado, então ela tem que ser a haste para baixo. Entendido? Então, uma coisinha que a gente sempre fala, nunca pode ser um 9, certo? Não pode ser o 9, nem o 6. Não pode. É sempre o inverso. Tudo bem? Boa. Entendido? Gravou? Sim, tudo. Certo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade agora para outro assunto. Depois eu mando aqui para vocês, tá? Esse exercício. E nós vamos fazer mais um pouquinho de exercício de figuras musicais. Só que eu vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Tcharam! Por quê? Que a gente vai fazer esses exercícios aqui embaixo, onde já tem os grupos maiores, para a gente estar realizando aquele raciocínio. Ah, quantas colcheias cabem neste grupo? Quantas mínimas cabem neste grupo? Então, a gente vai treinar um pouquinho agora para vocês darem conta de fazer isso para mim. Vai ter esse que já é do livro que o conservatório acompanha, com este, que é a grande briga, certo? Esse exercício aqui, eu tenho um vídeo que eu gravei, foi o ano passado, que eu gravei explicando como faz. Eu vou explicar para vocês agora, a gente vai fazer exercícios aqui em cima, mas de todo modo eu vou colocar esse vídeo que eu gravei para o pessoal ano passado e vou mandar para vocês, porque esse exercício já exige um pouquinho mais, judia um pouquinho mais. Então, é legal vocês estarem assistindo para estar onde eu faço, acho que eu faço os dois primeiros aqui. Acho que eu faço esses dois aqui na explicação, que ajuda bastante para vocês estarem realizando o restante. Tá bom? Mas vamos lá, vamos primeiro entender, começar aqui do princípio. Aqui. A pergunta é assim, olha lá. Foi mal, foi sem querer? Tá. Quantas notas da direita cabem no grupo de notas da esquerda? Quantas semibreves cabem aqui dentro? É essa a pergunta. Então, qual que é o raciocínio que eu tenho que ter? 3. 3. Por que, Samir? Me explica. Porque a primeira são equivalentes, as duas mínimas cabe uma semibreve, então já são duas, né? E as 4 semínimas equivale a uma semibreve. Vamos ver se isso que o Samir falou é verdade? Então, vamos lá. Então, a gente tem, se eu tenho uma semibreve e tenho uma outra semibreve na outra ponta, se eu tenho notas iguais, então significa que é 1 para 1. Uma semibreve é igual a uma semibreve, ok? Então, eu coloco 1, meu 1zinho aqui. 1. Aí, a gente vai pensar, agora eu tenho figuras, todas figuras de menor valor. Porque olha aqui, a mínima não é abaixo da semibreve? Então, se é uma figura de menor valor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que unir os parzinhos. Então, eu penso, mínima mais mínima, lembra daquele exercício que nós fizemos na outra aula? Mínima mais mínima dá o quê? Vai ter que dar a figura de cima, né? Então, duas mínimas faz o quê? Duas mínimas faz? Uma semibreve. Uma semibreve.
Então, eu já cheguei aqui na minha resposta semibreve. Ah, então essas duas juntas fez uma semibreve. Então, você pode pôr um ou você pode desenhar a própria figura. Ah, fiz uma semibreve. Ok? Aí, agora aqui, eu tenho semínima. A semínima, ela tá aqui. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou juntando, vou somando de par em par. Semínima mais semínima faz que figura? Mínima. Mínima. Uma mínima. Semínima mais semínima? Também, outra mínima, certo? Mínima mais mínima faz... Uma semibreve. Quando chega na sua resposta, aí deu certo. Chegou na figura que você quer. Ah, então chegou na semibreve. Então, quantas semibreves cabem neste grupo? 1, 2, 3. Aí você coloca aqui. Entendido? Lembra a expressão numérica? É isso que eu ia falar, lembra muito as minhas aulas de matemáticas que eu odiava. Pois é. Professora, Oi. a gente vai ter que fazer esse desenho? Se você... Aconselhável, né? Se você quiser, para você raciocinar, pode fazer. Tá ok. Tá? Certo? E quando eu tava pegando as crianças, eu sempre pedi para eles fazerem, porque eu queria observar o raciocínio deles, né? Porque acabava um copiando o outro, aquela coisa. Então, eu queria ver o raciocínio mesmo, porque não adiantava chegar com a resposta pronta. Eu falei, tá, e aí, mas como é que você pensou? Falei, não pensou, então vai lá pensar, né? Então, não pode, tá? Agora, vamos ver esse aqui. Samir, não pode responder, Samir. Tá de Opa, castigo. fechei o microfone. Fala, Guilherme. Ali você colocou 3, foi porque cabia o quê? 3 semibreves naquela sequência? Isso. Este grupo é igual a 3 semibreves. Ah, sim, entendi. Entendeu? Certinho. Vocês sempre vão estar colocando um número aqui para mim, que corresponde, tá? Agora a pergunta: quantas colcheias cabem neste grupo? Seriam 3 também? Seriam três. 4, professora? Seriam 3, seriam 4. Vamos ver? Então, vamos ver, ó. Quando eu tenho figura igual, o que eu faço? É 1 É o equivalente. São iguais, não são? Então, é 1 para 1. Uma colcheia igual a outra colcheia. Uma colcheia igual a outra colcheia. Essa pausa é diferente. Isso. Que pausa é essa? A pausa de semínima. Pausa de semínima. Olha ela aqui, ó. Pausa de semínima. Então, quantas semínimas eu tenho? Quantas colcheias? Na verdade, quantas colcheias para fazer uma semínima? 2. 2. Quando eu tenho uma figura que é menor do que a que eu tenho que colocar aqui, o que você tem que pensar? Que você precisa colocar 2 dela para fazer esta figura. Então, você põe o 2. Eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima. Tá? Então são 4. Acertei. Acertou, Gabi. Acertou. Mesmo. Então, 1 mais 1 mais 2. 4. 4. Então, neste grupo de notas, cabem 4 colcheias. Estão entendendo? Sim. Sim. Então, vamos para o próximo. Quantas notas da direita cabem no grupo? Olha ali, da esquerda. Quantas mínimas cabem aqui? Então, mínima para mínima, já sei que é 1. Ok? Nota igual, 1. Pausa de quem é essa? Pausa de mínima. De mínima também. Então, 1. 1. Isso, legal. E agora?
Eu acho que Duas são semínimas. duas. Duas semínimas cabe uma mínima. Então caberia. Seria 8? Não. Mais Seria uma mínima. 8? Então Não, vamos então ver. também seria 4, se for juntar desse jeito. Isso. A Tony falou ali também, né? Duas semínimas faz uma mínima, não é Mais isso? uma mínima. Isso. Então, vou fazer ela aqui. Aqui é de novo semínima, não é? Duas semínimas faz outra mínima. Mínima. Isso. Então, quantas mínimas cabem neste grupo? 4. 1, 2, 3, 4. Entendido? Até agora sim. Agora sim, né? Vamos para o próximo. Alguém está com dúvida? Quer perguntar? Aproveita. E depois vai estar lá em casa. Ah, meu Deus! Faz isso. Vamos lá. Quantas colcheias cabem neste grupo aqui? E agora? Eu tenho alguma colcheia? Primeira pergunta. Não. Não? Ah, Tem tem uma a pausa pausa. de Tem a colcheia, pausa, né? tem a pausa. Isso. Eu tenho uma pausa de colcheia. Então, é 1 para 1. Certo? Certo. Então, vamos lá. Agora, vamos começar pelo maior aqui. Professor, quando eu puder responder, se ela me avisa, tá? Que eu tô de castigo aqui. Você tá assim, né? Eu tô quase no celular. Não, eu vou te deixar ainda um pouquinho de castigo, Samir. Tá bom. Aí depois eu te chamo. Ok. Olha lá. Quantas colcheias para fazer uma semínima? 2. 2. Colcheia para semínima. Então já põe o número embaixo. 2. Certo? Quantas? Agora vamos para cá. Vamos resolver aqui primeiro. Que figura é essa aqui? Fusa. Essa aí é uma fusa. É uma fusa. Certo? Quantas fusas para fazer uma colcheia aqui? Então, pera lá, vamos pensar de outro jeito. A fusa não é menor que a colcheia? Sim. Sim. Se ela é menor, significa que eu preciso unir. Eu tenho duas, não tenho parzinho? Aham. Se eu tenho parzinho e é figura menor, então eu vou tentar unir para ver se eu chego na figura que eu quero, tá? Então eu vou fazer a soma assim. Fusa mais fusa dá o quê? Meio. Fusa Meio. mais fusa, dá que figura? Semicolcheia. 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 Já chegou na figura que eu quero? Ainda não. Não. Eu tenho outra semicolcheia que eu posso somar? Sim, a próxima. Semicolcheia mais semicolcheia faz o quê? Uma colcheia. Colcheia. Chegou na figura que eu quero? Sim. Chegou. Aí eu paro, ok? Então, significa que este grupinho aqui, ó, isso tudo aqui foi para fazer uma única colcheia, certo? Então, quantas colcheias tem neste grupo no total? 3. 1, 2, 3, 4. 4. Então, são 4 colcheias para formar todo este grupo aqui. Foi ou Sim, não sim. foi? O Gabriel tá com uma carinha assim, tipo... não sei se foi. É isso aí mesmo. Não é? Eu consigo entender, eu consigo entender. Eu não Eu consigo sei que é um entender, pouco- não. É o meu. Eu entendi mais ou menos assim. As figuras de menor valor você vai somar para chegar até o valor da figura pedida. As figuras de Isso, maior isso. valor você vai dividir para chegar no valor. Isso. Então, a de maior valor, eu tenho que ver quantas de menor cabe nela.
Isso. E as de menor valor você soma para chegar até ela. E as de menor valor, eu tenho que ir somando em parzinhos, sempre parzinhos, fusa mais fusa, semicolcheia mais semicolcheia, colcheia mais colcheia, tá? Você soma os pares para dar a figura de cima, para dar a superior. E não esquece de parar na figura que é, porque nesse exercício tudo bem, não tinha muito jeito de vocês continuarem, mas tem exercício lá que vai aparecer para vocês que dá para continuar somando. Só que se não é a figura que você quer, você não vai continuar somando, ok? Você para ali onde você, onde deu. Chegou até colcheia, então você para. Tá? Ô, professora, Oi. nesse exercício, então para resolver é fácil você pensar em grupos, não é? Isso. Eu acho. Do que figura por figura, não é? Entendi. Quando for figura de maior valor, vamos apagar tudo, vamos fazer tudo de novo. É porque eu acho que o que a professora está falando é que vai ter exercício que não vai ter grupos, né? Então é assim, pensa assim, ó, quando for, eu tenho uma figura aqui e tenho em comparação uma figura de maior valor que ela, então eu não tenho como pensar em grupo, eu tenho que pensar individual, certo? Ela já é de maior valor, eu não posso unir ela com mais ninguém, tá? Então, quantas colcheias para fazer uma semínima? Então, eu já olho aqui minha tabelinha. Ah, a colcheia está abaixo, então são 2. Colocou. Aí depois, eu tenho somente figura de menor valor e igual. Igual tá fácil, igual é 1. Ok? O problema estava aqui, que são as figuras de menor valor. Como é que eu vou chegar nisso? Então, cuidado para não cair no erro de fazer... eu preciso de 2 semicolcheias para chegar aqui e colocar o 2 aqui. Vai dar errado. Né? Por quê? Porque você tem que saber quantas colcheias cabem neste grupo e não o contrário. Ok? Cuidado só neste momento aí, de não pensar invertido. E aí, o que você vai fazer? Bem, eu não tenho parzinho para essa. Deixa ela aí um pouquinho encostada. Mas eu tenho o parzinho das fusas. Então, você vai somar as que você tem o par. Fusa mais fusa. O que dá fusa mais fusa? 2 fusas dá uma semicolcheia. Desenha a figura. Aí você vai ver. Agora surgiu o par da outra semicolcheia. Aí você junta semicolcheia mais semicolcheia. Semicolcheia mais semicolcheia vai dar uma colcheia. Pronto. Cheguei na figura de referência aqui que eu quero. Cheguei na colcheia. Então, agora é só somar a quantidade. Então, eu tenho uma colcheia mais uma com 2. Deu? 4 colcheias é que cabem neste grupo de notas. Entendido? Professora, assim, Entendido. dá uma outra ideia também, que é assim, a ideia que eu penso para fazer esses exercícios. Eu sempre tento usar, assim, pode ajudar o grupo, né, a turma, eu sempre tento usar como fração. Sempre tento enxergar as frações, sabe? Já como que é uma colcheia, usar a fusa seria 1/4. A semifusa seria... Sempre pensar na fração. Na hora de somar fica mais fácil também, não fica? Então, aí você já está pensando em tempos também, né? É que a gente... Mas aqui pensando que a colcheia seja o denominador, né? Você está pensando a figura de 1. A colcheia seja o denominador. Pode ser também, pode ser uma maneira assim também. Sempre mudando, então, essa referência de 1, né? Para não cair naquele erro de ter que pensar... O raciocínio deles é esse, que quando a senhora dá essa figura ele pensa tá valendo como 1. Tudo bem, pode ser também. Pode sim.
Tranquilo? Foi? Por enquanto, né? Então tá bom. Então eu vou dar para vocês, vou mandar lá no grupo. Então vai ter aquela folha, vão ser 4 folhas, tá? Vai ser aquela lá da haste com o nome, essa aqui de fazer, que é exatamente isso que nós fizemos aqui. Aqui começa tranquilo, quantas semínimas para uma mínima, quantas cocheias para uma cocheia, tá tranquilo. Aí vai aquecendo, né? Vai complicando um pouquinho quando começa a entrar os grupos. Aí Professora, depois eu aqui não tô mais um conseguindo pouco. enxergar direito. Desculpa, não tô conseguindo enxergar Espera aí direito. que eu vou ampliar. Tem uma pontuada ali? Não, né? Pontuada, não. Ainda não, porque eu ainda não expliquei ponto de aumento. Ah, tá. Ah, não, é um sinalzinho de igual. Eu tava enxergando pontuado. Não, ainda não expliquei para vocês ponto de aumento. Tá chegando o assunto. Tá breve aí. Em breve faremos. Certo? Certo. Aí depois este. Deixa eu ampliar. Por enquanto ainda tá fácil. E. Tchan, 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 tchan. E aí acabou com a minha vida, né? Nossa. Não quero ninguém xingando a professora, hein? Essa menina tá dando risada uma hora dessa. O Tony comemora cedo demais. É isso. O que, Gabi? O Tony comemora cedo demais. Não, eu me Pois empolgo, é. né? Me empolgo nas primeiras. O Tony falou, tá fácil. Então, peraí. Tá fácil, Não, mas eu peraí. falo por enquanto, né? Por enquanto. Eu já guardo a bomba, né? Você já sabe, né? Que vai calmaria. chegar. É a chamada calmaria antes da explosão, né? É verdade. Ok? Muito bem. Então, como nós temos ainda um tempinho, tem dúvidas aqui, gente? Todo mundo tranquilo? Não, Sim? tá tranquilo. Não, o Thiago falou que não tá tranquilo. Tá com medo, Thiago? A Carol tá de boa. Todo mundo. Não? Só tá assustado, né? Falando, muita lição. Acho que o único tranquilo aí é o Samir, né? Eu não tirei o Samir do castigo. Samir, Olá. tá tudo bem aí, Samir? Tá, graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O Tá problema é liberado do castigo. segurar a ansiedade aqui de responder, porque é gostoso você responder quando você sabe, né? Eu Embora, sei, né? eu sei. Mas é que se você responde sempre tudo, eles não pensam, Não, professora, perfeitamente, tranquilo. tá? Por isso que eu te Mas aí, coloco um pouquinho aí eu aí no. respondo pra mim, aí eu vou dando um ponto positivo pra mim aqui e vou me motivando, sem Mas problema. eu penso Isso. igual, eu penso diferente, professor. Eu acho que quando tem alguém que tem mais conhecimento, estimula. Sim, mas ele realmente estimula, mas se Pelo menos ele pra mim. responde todas, aí eu não sei se vocês estão pensando, se vocês estão entendendo. Eu Entendeu? fico pensando assim, caramba, como é que ele chegou nisso? É, Aí eu fico prestando atenção. aham. Mas é só para deixar vocês quebrarem a cabeça mesmo um pouquinho. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aquela outra que tem um pentagrama no final para eu utilizar. Então a gente vai fazer assim. Vamos começar a fazer um pouquinho de ditado rítmico. Como vai ser o ditado rítmico? Vou fazer bem pouquinho aqui, que a gente tem só um pouquinho de tempo, mas vai ser o contrário do que nós estávamos fazendo na leitura rítmica. Então, vocês não estavam lendo assim? Tinha lá uma semibreve. Peraí, deixa eu pôr aqui a caneta. Aí tinha uma semibreve. E aí tinha uma figura que valia a correspondência de tempo, não é? Por exemplo, vamos supor que a semínima é a nossa figura de um tempo, ok? Essa que eu pus entre os colchetes vai ser a figura de um tempo. Aí, se aparece uma semibreve, significa que essa semibreve vai estar
valendo quantos tempos? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Se Se for a do jeito que eu entendi, semínima... Pergunta de novo, A professora. Carol quatro, disse né? 2. Vale Quem 4, disse? né? Se Isso. for o raciocínio que eu entendi. Então, Agora, vamos... porque poderia entender, professor, da forma assim. Ah, Não, se a referência é ser mínimo um tempo, a outra tem 4 ser mínimo 4 tempos. Não tem como não, pensar. não dá para fugir muito da resposta, né? Então, se eu tenho a semínima como figura de 1, então 2, 4, ok? E aí, então, se eu coloco depois uma mínima, corresponde a 2. Se eu coloco outra mínima, corresponde a mais 2. E se eu fizer, por exemplo, 4 semínimas, aí é um tempo para cada um, ok? Então, se nós fôssemos ler isso, o que a gente ia fazer? Pulso, aí ia fazer a semínima em quatro batidas, né? Tá, 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 tá. Acompanharam? Sim? Então, 4 tempos para semibreve, 2 para as mínimas e 1 para cada semínima. Isso é o que a gente faz escrito. Vocês estão lendo. Se eu faço isso, eu falando, e aí vocês têm que escrever, aí vocês vão escrever as figuras para mim. Esse é o ditado rítmico. Então, por exemplo, se eu fizer agora assim, ó, pensando na semínima como 1, tá? A semínima é a sua figura de um tempo. E se eu fizer assim, tá, tá, tá. Vou repetir. Tá, tá, tá. Que figuras que eu fiz? Posso falar? Não. Pode. 2 semínimas, uma mínima. Então, Samir acha que eu fiz 2 semínimas e uma mínima. Vocês concordam? Sim. Sim? Certo. Tá certo? Sim. É isso aí. Eu fiz tá, tá, tá. Ok? Vou fazer outra. Vamos pensar Vamos pensar ainda na semínima como a figura de um tempo, tá? Aí eu vou fazer outra coisa aqui e vocês vão dizer o que eu fiz. Tá, tá, tá. De novo. Tá, tá, tá. Quem se arrisca? Professora, foi uma semibreve e 2 mínimas? Isto. Isso aí. Yay! Todo mundo entendeu? Sim. Até Sim. agora sim. Então. Aí quando muda o Vamos valor da escrever. figura. Hã? Aí quando mudar o valor da figura, aí que. Calma, eu não estou mudando ainda. Não, a senhora vem com esses negocinhos fáceis, assim, só pra adoçar a gente. Aí É depois... aquecimento. Eu poderia já chegar no difícil. Já pensou? Não. Não, Tá não, ótimo né? assim. Aí vocês Tá iam ótimo estar assim, assim. não, pelo amor de Deus. Música é muito difícil. Não, é só a gente ir entendendo. Então, vamos pegar um caderno, uma folhinha aí, qualquer, para vocês escreverem o que eu vou falar. Aí a gente corrige. Combinado? Eu vou fazer um aqui.
Não se preocupem que se for um pouco longo, não se desesperem. Vocês vão escrevendo passo a passo o que vocês forem escutando. Ah, se perdeu no meio do caminho. Eu vou repetir. No que eu repetir, você vai conferir aquelas primeiras que você escreveu e vai completando com o restante, tá? Então, não fiquem, não, espera, não sei o quê, porque não dá para eu ficar fazendo uma nota e parar, uma nota e parar, uma nota e parar. Então, é uma sequência onde eu repito várias vezes e vocês escrevem. Certo? Ok. Todos preparados? Todos com lápis e uma folha aí na mão? Sim. Sim. Sim? Todo mundo tranquilo? Então, vamos lá. É a nossa semínima, certo? A nossa figura de um tempo. Por enquanto, eu não vou mudar isso. Certo? Então, vamos lá. Eu vou contar até 4 antes de começar. Só para a gente já se preparar para saber quando começa. Então, vamos lá. Vou repetir várias vezes. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. De novo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Professora, eu posso falar ou é para deixar outra pessoa responder primeiro? Vamos deixar, vamos ver se mais alguém precisa que repita. Aí você pode falar, Gabi. Tá bom? Tá bom. Vou repetir mais uma vez, aí depois vocês vão me dando um ok aí se tá tranquilo para todos, tá? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Deu? Precisa que repita? Não. Deu. Deu? Todo mundo? Uhum. Tiago? Sim. Sim. Santiago? Vamos ver então? Todos tranquilos? Então, Gabi, você quer falar? Quero, professora. Deixa eu ver se tá certo. Olha, foi uma semibreve, 2 semínimas, uma mínima, 2 semínimas e uma mínima. Uma mínima, 2 semínimas e uma mínima. E aí? Foi isso que Fiz o vocês mesmo. fizeram? Eu fiz o mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo? Invertir os valores. Inverter os valores como, Gabriel? A semibreve eu fiz certo, mas as outras eu fiz certo, só que ao contrário. Você fez mínima, mínima, semínima. Isso. Tá. Mas aí foi questão de nomear figuras, né? De você reconhecer. Então, ó, eu até deixei a tabelinha aqui do lado para ajudar aí vocês aqui, ó. Professora, Oi. posso sugerir a Pode. forma que eu faço? Quando a senhora Pode. está ditando, solfejando, o que eu faço? Eu conto o tempo, né? Que nem a senhora falou. Tá. Aí eu já coloco 4 tempos, né? Quem tem 4 tempos, com a referência que a senhora deu, seria semibreve. Aí depois a senhora
tá. Aí eu coloco 1 e 2. Uhum, E aí também. depois eu só transformo, né? Nas figuras. Nas figuras. Sim. Com referência com referência que a senhora deu, aí eu coloco, qual que tem duas da referência? Então, entendeu? Sim, é uma Eu acho maneira também. assim, da forma que eu faço para eu conseguir pegar mais rápido, né? Uhum, Aí depois eu transformo o número na figura. na figura que é. Não sei se ajuda alguém aí ou se atrapalha, né? Não, acho que sempre é válido a gente estar sabendo como cada um pensa, que pode ajudar alguém a estar fazendo diferente, porque a maneira de aprendizado de cada um é diferente, Porque né? quem não tem as figuras na cabeça, né? Isso. Tem Aí os tempos e é, depois pega lá o. vai ter que pensar em duas coisas. Eu penso só no tempo, depois eu faço. Uhum, isso aí. Uma É uma sugestão. boa maneira. Obrigada pela contribuição. Quando fui pensar, eu esperei na verdade, eu descobri que era 4x4. É que eu tô fazendo um solfejo que às vezes, tipo, não é só 4x4, né? Uhum. Tô estudando solfejo com 2x4, 3x4, então eu acabei encontrando que era 4x4 por causa da semibreve mesmo. Uhum. Aí depois que eu vi que era uma semibreve, eu falei, beleza, 4x4. Aí eu comecei a fazer também a batidinha, né? Com o metrônomo na minha mão. Isso, então quem já tem aquele conhecimento de fórmula de compasso, então já vai arranjando outros caminhos aí de estar resolvendo. Quem não tem, então pode estar pensando direto na figura. Eu sei que semínima é 1, mínima 2, semibreve 4, legal. Ou pode estar pensando desse jeito como o Samir também sugeriu. A figura de 1, então ela é um tempo. Então ela fez é 1, coloca o tempo. 1, 2, 4. E depois usa a tabelinha da figura e transforma esses números nas nossas figuras musicais aqui. Certo? Difícil, vocês acharam? Tranquilo? Não? Então, esse daqui foi um aquecimento aí para vocês, para a gente, nas próximas aulas, estar praticando cada vez mais esses ditados, tá? Estou já começando aqui uma parte bem interessante aqui da música, que é o ditado rítmico. A gente já fez um pouquinho de melódico, que é aquele que eu toquei e vocês escreveram os graus. Eu vou estar retomando isso sempre para a gente estar trabalhando a percepção, né? E então a gente já está caminhando aí. Você cortou um pouquinho a fala da senhora. Então, eu falei que nós fizemos já aquele por graus, onde eu toquei e vocês escreveram os números, né? Então, a gente vai estar sempre praticando assim também. Agora, o rítmico e também o melódico. Então, de vez em quando eu ponho um, ponho outro, ou dou os dois, e a gente vai trabalhando essa parte de percepção musical juntos também. Certo? Ok. Dúvidas? Não? Tranquilos? Então, vou mandar para vocês aí no grupo 4 folhas de atividades. Vão fazer, não deixa acumular tudo, não, senão vocês vão ficar maluquinhos para tentar resolver tudo de uma vez, com várias lições juntas, né? Então, vão fazendo e é legal ir enviando para eu estar dando uma olhadinha se está tudo ok, se estão entendendo, se não está, pergunta, que aí eu tento ir ajudando vocês por aqui também, certo? Certo. Então é isso, meus queridos. Por hoje é só. Boa tarde a todos aí, boa semana. Boa tarde. Obrigado, tchau. gente. Boa Tchau, semana Boa pra Carol. tarde todo Tchau, mundo aí, gente. boa semana, hein? Boa tarde, Para pessoal. vocês também. Tchau, Lara. Tchau, tchau. Boa semana pra Tchau. vocês. Tudo de bom. Até a próxima.